Seres humanos, assim como muitas outras formas de vida em nosso planeta, possuem uma considerável necessidade de iluminação. Por exemplo, diversas aves diurnas têm sérias limitações visuais na ausência de luz. Certos animais se sentem desorientados e paralisados, e um indivíduo pode acabar colidindo contra objetos ou até cair de uma escada que estivesse descendo e causando um sério acidente. Viver sem luz é praticamente inimaginável. Não é por acaso que a humanidade desenvolveu diferentes formas de iluminação, que vão desde archotes até lâmpadas de baixo consumo energético. E se um desastre desconhecido surgisse e o mundo inteiro fosse subitamente envolto em escuridão por apenas 30 segundos? E se esse tempo fosse suficiente para desencadear algo irreversível? Pequeno alerta. Muito provavelmente, mesmo em um lapso temporal tão breve, várias calamidades poderiam ocorrer. Mas analisemos cada caso separadamente. Primeiramente, é crucial identificar a origem do blackout universal, pois isto é fundamental. Seria o Sol o culpado? Houve uma falha elétrica global? Forças extraterrestres estariam envolvidas? Bem, extraterrestres podem ser até um exagero, ou não. Iniciemos com a explicação mais simples e direta. Embora improvável, hipoteticamente vamos supor que a eletricidade ao redor do mundo cessasse abruptamente do ponto de vista prático. Isso é altamente improvável, uma vez que usinas elétricas são autônomas e existem também fontes emergenciais de energia. Mas imaginemos que a eletricidade mundial desapareça de repente. Baterias e celulares, bem como lanternas, por alguma razão, também falham. Nada disso funcionando de modo algum. Sim, parece um pequeno apocalipse tecnológico, mas é uma condição necessária para nosso experimento mental. Quais seriam as consequências? Então, de repente, estamos sem eletricidade. Nenhuma bateria está operante. Cerca de metade do planeta mergulha na escuridão. A outra metade pode nem mesmo perceber o que ocorreu. A luz natural do Sol poderia mascarar a ausência de energia elétrica. Sim, computadores, geladeiras e outros aparelhos se desligariam. Ônibus elétricos, bondes e trens elétricos parariam. Os semáforos deixariam de funcionar e a internet sumiria. Mas tudo isso duraria apenas 30 segundos. Mesmo pacientes em sistemas de suporte à vida não sofreriam consequências irreversíveis. A maioria das pessoas provavelmente consideraria o evento como um pequeno contratempo e continuaria suas atividades, embora não possamos afirmar o mesmo para o restante da humanidade. Na zona escura, quando as luzes do seu apartamento se apagam à noite, você ainda pode olhar para a rua e distinguir objetos, mesmo que não haja eletricidade na área inteira. Isso ocorre porque, em princípio, as cidades são relativamente iluminadas devido ao grande número de luzes, mesmo que estejam distantes. Mas então a eletricidade se esgota completamente e a escuridão se instala por completo. Fontes naturais de luz. Certamente não é uma escuridão total, como no interior de algum armário em um porão. Existem fontes naturais de luz além do Sol, como cometas, auroras, descargas elétricas atmosféricas, o brilho de organismos vivos, a luz de estrelas e outros objetos espaciais, até mesmo a oxidação de produtos orgânicos e minerais, emitem uma iluminação tênue. Há uma abundância de objetos luminosos em nosso planeta e além. Que esse pensamento traga um certo conforto, mas consideremos hipoteticamente que em um instante tudo estava funcionando e subitamente todas as fontes comuns de iluminação cessam, como por exemplo, fruto de um gigantesco pulso eletromagnético, o famoso PEM. Então, é provável que as pessoas que estão em ambientes fechados nem sequer tenham tempo suficiente para sentirem medo, o que não se pode dizer daquelas que estão na rua, ou pior ainda, dirigindo. O número de acidentes que ocorreriam durante esses 30 segundos de escuridão relativa
poderia ser contado aos milhares. É possível que esses 30 segundos de obscuridade provavelmente se transformassem para muitas pessoas em 30 segundos de horror e pânico, enquanto para outras pessoas poderiam ser uma oportunidade de admirar o incrivelmente belo céu estrelado, que aliás é quase impossível de se ver no século atual que vivemos. É improvável que algo mudasse nesses 30 segundos sem eletricidade. Mas e se a causa da escuridão fosse o Sol? Um eclipse solar súbito é, claro, impossível. Os cientistas sabem exatamente onde, quando e por quanto tempo a Lua irá cobrir o Sol, e já existem cronogramas calculados para um século ou mais à frente. Acredita-se que o eclipse solar mais longo deste milênio será o eclipse de 16 de julho de 2186. Ele durará 7 minutos e 29 segundos, mas mesmo no caso de um eclipse solar total, ainda podemos ver a coroa estelar. O halo de gás rarefeito e ionizado que circunda o Sol, embora ele emita luz, isso claramente não é suficiente para ser considerado uma fonte de luz em sua plenitude. Mas para mergulhar pelo menos metade da Terra na escuridão, você precisaria de um corpo celeste de tamanho muito maior do que a Lua, por exemplo. Teria que ser algo como Vênus. Suponhamos que Vênus se aproximasse da Terra na mesma distância que a Lua está agora, ou que a Lua aumentasse para o tamanho de Vênus. Vamos tentar ignorar todas as consequências catastróficas dessa mudança e nos concentrar apenas no eclipse. Assim, uma sombra imensa obscurece completamente o Sol e cobre metade do globo em 30 segundos. Enquanto o eclipse durar, a temperatura poderia cair cerca de 3 graus Celsius. A velocidade do vento também diminuiria, mas é improvável que as pessoas fossem afetadas por qualquer um desses fatores. Contudo, em áreas selvagens, mudanças de curto prazo realmente ocorreriam. Durante eclipses solares, animais frequentemente começam a agir de forma diferente do habitual. Esquilos, por exemplo, retornam aos seus esconderijos e o canto dos pássaros diurnos cessa. Até os grilos ficam silenciosos. Assim, se você se encontrasse em total escuridão fora da cidade, também ouviria um silêncio completo, mas apenas por 30 segundos. Depois, tudo voltaria ao normal. Agora avancemos para um cenário verdadeiramente assustador. Imagine que a Terra fosse imersa na escuridão devido ao fato de que o Sol se apagou. Do ponto de vista científico, isso não pode acontecer de repente, como se estivéssemos desligando um abajur. Mas suponhamos que por 30 segundos o Sol se apagasse e deixasse de brilhar. Simples assim, sem nenhum desastre espacial adicional. O que aconteceria ao nosso planeta durante esse tempo sem luz e calor? Tudo ao redor certamente não morreria em segundos. Mas pare, não entre em pânico. Em primeiro lugar, não pense que uma nova era do gelo começaria instantaneamente em todo lugar. Leva cerca de uma semana para que a temperatura global média do planeta caia abaixo dos 17 graus Celsius. Isso significa que um período tão curto sem luz solar não causaria grande dano à Terra, provavelmente. Até mesmo as plantas mais sensíveis não sofreriam, mas a humanidade seria tomada por um pânico intenso, talvez o mais forte da história. Algumas pessoas sortudas vivenciariam esse piscar do sol no final da tarde ou à noite. Muito provavelmente, elas nem notariam a diferença. Sim, devido à falta de luz do céu, a lua desapareceria, pois ela não brilha por si só, mas apenas reflete os raios solares. Mas na escuridão da noite, isso poderia ser facilmente atribuído a algumas nuvens e as pessoas nem perceberiam. Um cenário completamente distinto aguardaria aqueles que um segundo atrás estavam apreciando o céu azul, uma chuva matinal, ou estavam em meio a um dia produtivo. De repente, o mundo inteiro mergulharia na escuridão. Ficaria tão escuro que alguns provavelmente achariam que tinham ficado cegos. Imagine que por um instante
Você está tranquilamente observando a área à sua frente e no instante seguinte você não consegue ver absolutamente nada. Um pânico generalizado tomaria conta de metade do globo. Imagine passageiros do metrô subindo à superfície e percebendo que o mundo lá fora repentinamente escureceu. O que você acha? Quantas pessoas em pânico decidiriam imediatamente que o fim dos tempos chegou e que precisavam ser salvas? Talvez administrações de pequenas cidades conseguissem se orientar e acender as luzes, mas a maior parte do planeta permaneceria na escuridão. Animais e aves certamente ficariam muito surpresos, mas é provável que tudo isso não afetasse suas vidas, embora as pessoas por muito tempo se lembrassem do apagão súbito do Sol, investigassem o fenômeno e criassem teorias. Como um evento como esse poderia acontecer? Bem, essa é uma conversa para outra ocasião. Este assunto é realmente fascinante e nosso desejo seria discorrer sobre ele por muito mais tempo, entrando em muitos outros detalhes. Voltaremos a abordá-lo em outras ocasiões. Dessa forma, chegamos ao final de mais um vídeo. Esperamos que tenham gostado e pedimos que não esqueçam de se inscreverem em nosso canal e deixarem seus comentários ou dúvidas sobre este assunto. Observem os cards sugeridos acima, com assuntos relacionados às mais recentes inovações tecnológicas e à exploração do nosso vasto universo. Nos encontramos no próximo canal Tech Future News.